O episódio escolhido é a cura do filho da viúva de Sarepta pelo profeta Elias, conforme registrado em 1 Reis 17. Em uma terra assolada pela seca, quando o alimento e a esperança eram escassos, a palavra de Deus tornou-se fonte de milagre por meio da fé de uma mãe aflita e da obediência de um profeta corajoso. O sol castigava sem piedade as terras de Sarepta. Era o tempo de seca e não havia nem orvalho sobre a relva. Os poços secavam e as barrigas esvaziavam. Em uma pequena casa no alto de uma colina poeirenta, uma viúva tentava manter a esperança viva. Seu filho, um menino com olhos tristonhos, mas ainda cheios de curiosidade, havia adoecido. Por dias, seu riso cessara e seu corpo definhava. Com a pouca farinha e óleo que possuíam, ela o alimentava com o que podia. Mas agora, além da doença, a miséria também os ameaçava. Foi então que Elias chegou. Deus o havia direcionado até aquela casa humilde, prometendo que ali encontraria sustento. Quando ele apareceu à porta, a viúva o reconheceu como um homem de Deus. Embora o desespero habitasse seu coração, ela acolheu o estranho com reverência. Elias pediu um pouco de água e um pedaço de pão. Com um suspiro profundo, ela disse: "Tão certo como vive o Senhor, só me resta um punhado de farinha e um pouco de azeite. Iríamos comer e depois esperar a morte." "Não temas", respondeu Elias com firmeza e ternura. "Faz primeiro um bolo para mim e depois para ti e teu filho. Pois o Senhor diz que a farinha da tua panela não acabará e o azeite de tua botija não faltará até que volte a chover sobre a terra." Com os olhos marejados, ela obedeceu. A pequena chama da fé acendeu-se em seu coração cansado e ela preparou os alimentos conforme fora orientada. E o que era para morrer, revigorou. Todos os dias a farinha e o azeite se renovavam. Mas então a tragédia chegou como um raio silencioso. O menino adoeceu gravemente. A febre consumiu suas forças. E uma noite, cercado por mantos e murmúrios de oração, seu último suspiro cortou o silêncio da madrugada. A dor da mãe foi avassaladora. Caída ao chão, ela segurava o corpo sem vida de seu filho e, em lamento, dirigiu-se a Elias: "Por que vieste a mim, homem de Deus? Vieste lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho?" Elias, com o coração invadido por uma dor que misturava compaixão e surpresa, não respondeu de imediato. Tomou o menino em seus braços, subiu ao quarto onde se hospedava e o deitou sobre a cama. A atmosfera da casa estava pesada, silenciosa, angustiante. Elias estendeu-se sobre o menino por 3 vezes e clamou: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te, faze voltar a vida deste menino." Naquele quarto apertado, mais do que um corpo sobre outro, era um espírito suplicando ao céu por misericórdia, por um milagre que superasse a morte. E o milagre veio. Deus ouviu a oração do profeta. O menino respirou. Seus olhos se abriram. A febre cessou. Elias o carregou de volta ao colo da mãe, dizendo suavemente: "Teu filho vive." O som daquelas palavras soou como música celestial aos ouvidos da viúva. Ela segurou o menino contra o peito e declarou, com lágrimas de gratidão: "Agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Aquela mulher, que antes estava pronta para morrer com o último pedaço de pão, aprendeu a confiar mesmo em meio à escassez. Sua fé, pequena mas genuína, recebeu do céu provisão e ressurreição. Elias, obediente à voz de Deus mesmo nas trilhas mais áridas, tornou-se instrumento de esperança. Hoje, muitos caminham por desertos de tristeza e incerteza. Há pais e mães que choram sobre camas de hospital. Há corações que se sentem secos como a farinha quase acabada de Sarepta. Mas o mesmo Deus que ouviu Elias ouve também as nossas súplicas. Se escolhermos confiar, ainda que em meio à dor, poderemos enxergar a mão daquele que dá vida ao que parecia perdido. Deus continua a agir entre aqueles que confiam, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Assim como ele restaurou o filho da viúva, também pode restaurar os nossos sonhos, nossa esperança e nosso propósito.